Olá, sou o Diego Bueno e você assiste o canal Diego Bueno neste exato momento. E nesse vídeo vamos falar sobre um episódio muito marcante para os Vingadores, a Guerra Particular do Doutor Destino. Nesse episódio vamos ver os Vingadores e o Quarteto Fantástico lutando ao lado a lado, cara a cara contra o Doutor Destino, Victor Von Doom, da Lativéria, na Europa. Ele tem um castelo bacana no videogame tudo do Lego Marvel, Super Heroes, que eu já joguei e é muito bom também. E nesse Lego Marvel, enfim, nesse episódio chamado A Guerra Particular do Doutor Destino, os Vingadores vão ter que lutar contra o Doutor Destino lá no solo lativeriano, na Europa. Eles pegam um jato deles, eles vão. E é isso que vai motivar tanto ao novo filme da Marvel, Vingadores Doomsday, ver o Doutor Destino, o Victor Von Doom, lutando lado contra o Quarteto Fantástico, X-Men, Vingadores, todos os super-heróis num só rodeio, né? De luta completa, uma revanche, né? Final. E nesse episódio começa assim. O Doutor Destino tá rastreando os Vingadores. Ele viu toda a ficha de cada membro da equipe. Viúva Negra, Gavião Arqueiro, Hulk, Thor, Homem-Formiga, Homem de Ferro, Capitão América, Pantera Negra, todos os heróis. E com isso, ele quer destruir todos os heróis se eles interromperem a tarefa dele. A tarefa dele era sequestrar simplesmente a Mulher Invisível do Quarteto Fantástico e a Vespa e criar uma máquina para tentar identificar o que mudou nelas, né? O que foi afetado no DNA, moléculas de DNA, tudo nelas, né? E essa máquina permitia isso. Ele sequestrou a Mulher Invisível e a Vespa trancou elas num tipo de máquina lá na Europa, em Lativéria, no solo lativeriano onde ele mora, no castelo icônico dele. E com isso, os Vingadores, a missão deles é lutar contra um exército de robôs ao longo da história. Esses robôs são praticamente tirados, foram programados e criados pelo Doutor Destino como um exército de droids que não adquiriram consciência de destruir só apenas para destruir os heróis, né? E com isso tá lá o Senhor Fantástico, o Homem de Ferro, o Coisa, o Tocha Humana, o Gavião Arqueiro, o Pantera Negra, o Hulk e o Coisa lutando lado a lado junto, né, do Quarteto Fantástico e Vingadores, ele jogando poker naquela mesma noite, jogando com os Vingadores versus Quarteto Fantástico, né? E com isso, nesse episódio eles vão agora, a missão deles é resgatar a Vespa e a Mulher Invisível, Susan Storm. Mas o episódio termina exatamente no mesmo lugar que eles vão lutar contra o Doutor Destino, o Hulk dando uma surra no... Aquele é um dos melhores episódios dos Vingadores da série de 2012, que eu recomendo para vocês assistirem. Os Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra, lançado em 2012 pela Marvel. É o primeiro desenho animado com 2 temporadas da Marvel, que só ficou com 2 temporadas, e a última temporada é muito bacana. Como eu falei em outro vídeo, o último episódio é do Galactus. Mas nesse episódio agora é do Doutor Destino. Quando todo mundo identificou os negócios, as paradas científicas e tudo mais, acabou que o Doutor Destino conseguiu o que tanto queria no final. O Homem de Ferro destruiu a máquina dele, mas eles se perguntam por que nessa guerra que o Doutor Destino queria envolver eles, né? Separar Vingadores do Quarteto Fantástico, simplesmente, né? Para eles discutirem ao lado lá, cara a cara, né? Irritar eles ao alcance máximo, né? E com isso, o Doutor Destino termina o episódio com o Doutor Destino descobrindo que a Mulher Invisível não é ela exatamente a mesma Susan Storm, porque ela é uma Skrull. Os Skrulls naquele momento estavam escondidos na Terra, porque o Galactus destruiu o mundo deles. E os Skrulls estavam se passando por Vingadores e pessoas. Tanto que o Capitão América era um Skrull na série, assim como a Mulher Invisível e outros membros estavam sendo escondidos. Aí começa a invasão secreta, mas isso fica pro próximo vídeo. Enfim, o episódio terminou com o Doutor Destino descobrindo o paradeiro dos Skrulls na série, que eles estavam escondidos e infiltrados nos Vingadores e na SHIELD, né? Na SHIELD e em outras bases secretas do governo, até da Hydra também estavam escondidos nos nazistas, né? Do Capitão América, lá do MODOK, Barão Strucker, e assim vai. Enquanto ela tá rolando a invasão secreta na série, o Doutor Destino foi o primeiro vilão que descobriu o paradeiro dos Skrulls. Além do Nick Fury, né? Nick Fury era um herói e descobriu o paradeiro dos Skrulls na Terra, né? Que estavam escondidos na Terra querendo uma revanche, né? Se passando por uma pessoa que não é você. Com a mesma voz, mesmo comportamento, mesmo charme. Porque esses são os poderes dos Skrulls que o Doutor Destino não tem. Os Skrulls são transmorfos, eles se assumem em várias formas, como eu falei em outro vídeo, de várias pessoas diferentes. Eles têm a mesma voz, mesmo conhecimento, mesmas memórias, tudo.
eles conseguem recuperar todas as memórias que pessoas que não teriam a fim desse cabimento, né? E o Doutor Destino foi um dos primeiros vilões que descobriu o paradeiro dos Skrulls na série dos Vingadores de 2012. O Victor Von Doom somente queria descobrir o paradeiro dos Skrulls nesse episódio chamado A Guerra Particular do Doutor Destino. É um dos episódios finais da segunda temporada dos Vingadores, quando temos os Vingadores e o Quarteto Fantástico juntos pela primeira vez das HQs para o seriado, né? Para esse desenho animado em série. O seriado que acabou juntando todos os super-heróis. Uma parte dos X-Men, uma parte dos Vingadores, uma parte dos Inumanos e outra do Homem-Aranha, um pouquinho, né? Do universo do Homem-Aranha, do Aranha-Verso. E com isso, terminou o vídeo. Fico por aqui, até o próximo vídeo. Te vejo em outro vídeo parceiro. Até o próximo vídeo e a gente se vê exatamente depois. E é isso, fico por aqui. É com vocês aí no estúdio. Um forte abraço, um super abraço e até o próximo vídeo. Esse foi o episódio A Guerra Particular do Doutor Destino, episódio da segunda temporada de Os Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra, lançado em 2012 pela Marvel Studios, ao lado de Stan Lee e Kevin Feige e Jack Kirby na história. E é isso, dos quadrinhos que viraram filmes e séries. Fico por aqui, é com vocês aí no estúdio.